A cidade de São Paulo acordava sob um céu cinzento, que parecia refletir o peso daquele momento. Eram 7h53 da manhã, quando Roberto Andrade estacionou seu sedã preto em frente à padaria São Benedito, no coração da Avenida Paulista. Suas mãos tremiam ao desligar o motor, não pelo frio da manhã de junho, mas pelo que estava prestes a fazer. Dentro da pasta de couro desgastada ao seu lado, documentos que pesavam mais que chumbo aguardavam uma única assinatura. Sua assinatura, a que decretaria o fim de tudo. Roberto desceu do carro com a lentidão de quem caminha para o próprio sacrifício. Vestia um terno azul marinho, que já não lhe servia tão bem quanto antes, reflexo dos meses de insônia e refeições esquecidas. Aos 52 anos, aquele homem que um dia comandou centenas de funcionários e ergueu prédios que tocavam o céu paulistano, agora carregava nos ombros o peso da derrota. Seus olhos fundos denunciavam as noites em claro, calculando e recalculando números que nunca fechavam, buscando saídas em labirintos sem portas. A padaria estava no ponto de movimento matinal que Roberto conhecia bem. Era ali que, anos atrás, celebrara a assinatura do maior contrato de sua construtora. Ali onde brindara com champanhe barato e pão de queijo quente o dia em que vencera uma licitação para construir 3 escolas municipais na Zona Leste. Aquele lugar testemunhara suas vitórias, e agora seria o palco de sua rendição final. Havia uma ironia cruel nisso que não passava despercebida por ele. Ao entrar, o aroma de café fresco e pão assando no forno invadiu suas narinas. O ambiente estava repleto de gente apressada, pegando o café da manhã antes do trabalho. Executivos de gravata, estudantes com mochilas pesadas, idosos aposentados saboreando o primeiro cafezinho do dia. A vida seguia seu curso normal para todos aqueles que não estavam prestes a assinar a própria ruína. Roberto procurou a mesa do fundo, a mesma que sempre ocupava. Era um canto mais reservado, longe do burburinho do balcão, onde poderia ter a privacidade necessária para o que estava por vir. Sentou-se pesadamente na cadeira de madeira que rangeu sob seu peso. Abriu a pasta com movimentos mecânicos e espalhou os documentos sobre a mesa de fórmica. Contratos, balanços, declarações de dívida, notificações bancárias. Cada papel era uma sentença, cada número uma condenação. A construtora Andrade, fundada, há 28 anos com apenas 2 mãos calejadas e um sonho desmedido, estava prestes a deixar de existir. E com ela, morreria também uma parte de Roberto que ele não sabia como recuperar. Seu celular vibrou. Uma notificação de cobrança automática. Roberto mal olhou. Não havia mais mensagens de amigos, não havia mais ligações da diretoria que ele mesmo montara e que o abandonara nos últimos meses. Seu diretor financeiro pedira demissão 3 meses atrás, alegando que o navio estava afundando e ele tinha família para sustentar. Sua secretária, que esteve ao seu lado por 15 anos, chorou ao entregar a carta de demissão, dizendo que não aguentava mais ver a empresa desmoronar. Um a um, todos foram embora. E Roberto não os culpava. Ele próprio, se pudesse, fugiria de si mesmo. O garçom passou apressado e Roberto pediu um café expresso sem olhar para cima. Sua mente estava presa em um loop infinito de memórias e arrependimentos. Lembrou-se de quando comprou aquele primeiro terreno na periferia, quando contratou os primeiros ajudantes, quando sua esposa Mariana ainda acreditava nele. Mariana. O pensamento dela trouxe uma pontada aguda no peito. Ela o deixara 6 meses atrás, levando Isabela, a filha única do casal de apenas 14 anos. A última conversa que tiveram foi uma acusação fria e certeira. Você escolheu essa empresa em vez de nós, Roberto. Escolheu números em vez de abraços, reuniões em vez de jantares de família. Não reconheço mais o homem com quem me casei. Ela estava certa. Roberto sabia disso. Mesmo agora, prestes a perder tudo, a culpa que sentia não era apenas pela falência da empresa, mas pelo vazio que criara em sua própria casa. Isabela mal falava com ele. Suas ligações caíam na caixa postal. Suas mensagens ficavam sem resposta. Ele tornara-se
Um estranho para a própria filha, e essa dor era mais profunda que qualquer prejuízo financeiro. O café chegou, fumegante e amargo como um momento. Roberto tomou um gole sem sentir o sabor. Olhou para o relógio de pulso que fora presente de Mariana em seu aniversário de 40 anos. 8h07. Seu advogado, Dr. Henrique Tavares, chegaria em poucos minutos. Ele fora claro ao telefone na noite anterior, sua voz profissional e distante não deixava margem para a esperança. Os números não mentem, Roberto. A dívida é insustentável. 3 bancos diferentes, credores na fila, fornecedores entrando na justiça. A falência é a única saída viável. Você precisa proteger o que ainda resta de seu patrimônio pessoal. Roberto pegou a caneta, uma Montblanc, que ganhara no dia da inauguração da construtora. Quantas assinaturas aquela caneta já dera em contratos vitoriosos? Quantos cheques de pagamento? Quantas ordens de início de obra? Agora serviria para decretar o fim. Suas mãos tremeram novamente. Não era medo exatamente. Era algo pior. Era a resignação de quem já desistiu de lutar, de quem aceita a derrota como inevitável. Era o gosto amargo da rendição. A padaria continuava em seu ritmo. Uma criança riu, alto no balcão. O rádio tocava uma música popular que Roberto não conseguia identificar. A vida seguia para todos, indiferente ao drama pessoal que se desenrolava naquela mesa do canto. Roberto pensou em como isso era estranho. Como o mundo podia continuar girando quando o seu estava implodindo. Como as pessoas podiam sorrir, pedir pão, reclamar do trânsito, enquanto ele estava ali, prestes a assinar o atestado de óbito de seus sonhos. Ele folheou os documentos mais uma vez, embora já soubesse de cor cada linha, cada cláusula. Passivo descoberto de 12 milhões de reais. Ativos insuficientes para cobrir metade disso. Projeções futuras desanimadoras, sem contratos novos no horizonte. Concorrentes mais ágeis e capitalizados já abocanhando os poucos projetos disponíveis no mercado. A construtora Andrade era, no papel, um cadáver financeiro. Só faltava o enterro oficial. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Roberto, surpreendendo-o. Ele não chorava há meses. Pensava que já não tinha mais lágrimas, que sua alma havia secado junto com suas esperanças. Mas ali estava, uma única lágrima teimosa que ele enxugou rapidamente com as costas da mão, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém vira. Não podia se dar ao luxo da fraqueza. Não ali, não agora. Precisava manter a compostura até o fim, mesmo que o fim significasse a destruição de tudo pelo que lutara. O sino da porta tocou, e Roberto olhou instintivamente. Não era o Dr. Henrique, apenas mais um cliente entrando para o café matinal. Roberto voltou os olhos para os documentos. A página final já estava marcada com uma etiqueta amarela, onde ele deveria assinar. Embaixo, a rubrica de 2 testemunhas já constava. Tudo pronto para o desfecho. Tudo preparado para o fim. Ele apenas precisava pegar aquela caneta, apoiá-la no papel e rabiscar seu nome. Roberto Andrade. 2 palavras que significavam desistência. 2 palavras que encerrariam uma era. Ele fechou os olhos por um momento, tentando encontrar forças. Pensou em todos os trabalhadores que empregara ao longo dos anos. Centenas de famílias que dependeram de seus contratos para colocar comida na mesa. Pedreiros, serventes, engenheiros, arquitetos, secretárias. Todos eles passaram pela construtora Andrade e levaram consigo não apenas salários, mas sonhos realizados. Quantas casas foram compradas com o dinheiro pago pela empresa? Quantos filhos foram enviados à faculdade? Quantos casamentos foram celebrados graças à estabilidade que ele proporcionava? E agora, tudo isso acabaria. Não haveria mais obra, não haveria mais empregos gerados, não haveria mais o orgulho de ver um prédio inaugurado com a placa Construtora Andrade na entrada. Seria como se 28 anos de trabalho duro simplesmente evaporassem, deixando apenas dívidas e lembranças amargas. Roberto sentiu o peso dessa responsabilidade esmagar seu peito. Não era apenas seu fracasso, era o fracasso de todos que confiaram nele, de todos que acreditaram no projeto que ele vendeu
com tanta convicção. A porta tocou novamente. Dessa vez, Roberto não olhou. Estava mergulhado demais em seus pensamentos, em seus arrependimentos. Continuou fitando os documentos como se eles pudessem, magicamente, mudar de conteúdo. Como se os números pudessem se reorganizar e apresentar uma solução milagrosa que todos os auditores, contadores e advogados não conseguiram encontrar. Mas os números permaneciam inalterados, frios e implacáveis em sua verdade brutal. 8h15. Dr. Henrique estava atrasado, o que era incomum para ele. Roberto aproveitou o tempo extra para mais uma revisão mental de tudo que dera errado. A crise econômica que encolheu o mercado de construção. Os investimentos mal calculados em terrenos que se desvalorizaram. A confiança excessiva em contratos que não se concretizaram. A saída do diretor financeiro, que deixou a empresa sem um comando adequado das contas. Cada erro, cada decisão equivocada, desfilava em sua mente como um filme de terror do qual ele era protagonista e vítima. Roberto pegou a caneta mais uma vez. Aproximou a ponta do papel. Seus dedos apertaram o corpo metálico com força, preparando-se para o movimento final. Era só assinar e acabar com aquela agonia. Era só rabiscar o nome e começar a aceitar a nova realidade. Uma realidade sem a construtora, sem o propósito que definia quem ele era. Roberto Andrade sem a construtora Andrade. Quem seria ele, então? Apenas um homem de meia-idade falido, divorciado e sozinho. Apenas mais um que tentou e fracassou. A caneta estava a milímetros do papel, quando uma voz suave interrompeu o silêncio pessoal de Roberto. Com licença, senhor. Posso completar seu café? Roberto ergueu os olhos irritado com a interrupção. Era uma atendente jovem, devia ter uns 20 e poucos anos, com o cabelo castanho preso em um coque desalinhado e um avental branco manchado de farinha. Ela segurava uma garrafa térmica de café e tinha um sorriso gentil que contrastava com a dureza do momento. Roberto quase dispensou-a com um gesto rude, mas algo em seus olhos o fez hesitar. Havia uma inteligência ali, uma presença que parecia deslocada naquele uniforme simples. Pode deixar. Obrigado, Roberto respondeu secamente, voltando os olhos para os documentos. Mas a atendente não se moveu. Ela continuou ali parada ao lado da mesa, com a garrafa de café nas mãos, olhando discretamente para os papéis espalhados. Desculpe a intromissão, senhor, mas não pude deixar de notar esses documentos quando limpei a mesa há pouco. A voz dela tinha uma firmeza que surpreendeu Roberto. O senhor está prestes a assinar um pedido de falência, não é? Roberto sentiu uma onda de indignação subir pelo peito. Quem aquela garota pensava que era para comentar sobre seus assuntos pessoais? Ele abriu a boca para colocá-la em seu lugar, para dizer que aquilo não era da conta dela, mas ela se adiantou. Eu sei que não é da minha conta, ela disse como se lesse seus pensamentos, mas antes de trabalhar aqui eu era analista financeira e quando passei por aqui mais cedo para limpar as mesas, vi alguns números nesses documentos. A voz dela baixou um tom, tornando-se quase conspiratória. Senhor, com todo respeito, eu acho que o senhor está cometendo um erro gravíssimo. Roberto piscou confuso. Uma atendente de padaria que já foi analista financeira? Aquilo soava absurdo, quase ofensivo. Ele olhou para ela com ceticismo, notando as manchas de farinha em seu avental, as unhas sem esmalte, os sapatos gastos. Esta era a pessoa que pretendia aconselhá-lo sobre finanças empresariais complexas? Era quase cômico, se não fosse trágico. Moça, eu agradeço sua preocupação, mas isso aqui é assunto sério. São 28 anos de empresa, milhões em dívidas, e 3 dos melhores escritórios de advocacia e contabilidade de São Paulo revisaram esses documentos. Acho que você está um pouco fora da sua área. A atendente não pareceu ofendida, pelo contrário, seus olhos brilharam com uma determinação tranquila. Eu sei que parece estranho, senhor. Eu sei como devo parecer para o senhor agora. Mas me dê 5 minutos, apenas 5 minutos antes de assinar isso. O que o senhor tem a perder? Roberto ia recusar. Ia mandar ela embora e voltar à sua missão de encerrar aquele pesadelo. Mas algo naquela voz, naquela segurança inabalável, o fez hesitar. Talvez fosse o desespero. Talvez fosse a intuição.
Ou talvez fosse simplesmente a necessidade de adiar por mais alguns minutos o inevitável. Ele olhou para o relógio. 8h22. Dr. Henrique ainda não havia chegado. 5 minutos, Roberto disse, sua voz carregada de resignação e descrença. Você tem 5 minutos. A atendente pousou a garrafa de café em uma cadeira vazia e, sem cerimônia, puxou outra cadeira para sentar-se ao lado de Roberto. Ele notou como ela se movia com eficiência, como seus olhos já escaneavam os documentos com uma velocidade impressionante. Ela pegou o primeiro papel, um balanço patrimonial, e seus olhos se estreitaram em concentração. Meu nome é Juliana, ela disse sem tirar os olhos dos documentos. Juliana Mendes. Trabalhei 5 anos no mercado financeiro, 3 deles em auditoria de empresas de médio e grande porte. Fui demitida e blacklisted depois de me recusar a falsificar relatórios para encobrir um esquema de desvio de verbas do meu chefe. Acabei aqui porque ninguém mais me contrata na área. Roberto sentiu um aperto no peito. Havia uma honestidade brutal naquelas palavras, uma dor que ele reconhecia. Era a dor de quem perdeu tudo por fazer o que era certo, de quem foi punido pela integridade. Ele conhecia aquela dor, embora a sua viesse de erros próprios, não de virtudes. Juliana continuou folheando os documentos, com uma velocidade que demonstrava familiaridade com aquele tipo de material. Seus dedos deslizavam pelas páginas, seus olhos captavam números e cláusulas com a precisão de quem já fizera aquilo milhares de vezes. Roberto observava, dividido entre a esperança absurda e o ceticismo protetor. Como aquela moça servindo café em uma padaria poderia ver algo que equipes inteiras de profissionais não viram. Aqui, Juliana disse de repente colocando o dedo sobre um item específico no passivo. Este galpão industrial na Zona Oeste, 8 milhões em débito. Ela pegou outro documento rapidamente. E aqui, este imóvel comercial também 8 milhões. Senhor, esses 2 itens são o mesmo bem. Roberto franziu a testa e puxou os papéis para mais perto. Ele leu as descrições. O galpão na rodovia Castelo Branco, quilômetro 23. O imóvel comercial na região oeste, mesma localização aproximada. Seu coração começou a bater mais rápido. Seria possível. Eram financiamentos diferentes, Roberto disse, sua voz começando a tremer. Quando reestruturamos as dívidas, pegamos empréstimos em bancos diferentes. Um tratou como galpão industrial, outro como imóvel comercial para fins fiscais diferentes. Mas é o mesmo lugar. Juliana assentiu gravemente. Então o senhor tem aqui uma duplicação de passivo. 8 milhões que não existem. Essa dívida está sendo contada 2 vezes. A voz dela era calma, mas firme. Isso muda completamente o quadro da falência. Roberto sentiu como se o chão se movesse sob seus pés. 8 milhões. Uma duplicação absurda, óbvia demais para ser verdade, e ainda assim estava ali, nos documentos oficiais, assinados por contadores e advogados. Como ninguém viu isso? Como ele próprio não viu? Sua mente começou a trabalhar rapidamente, recalculando os números, reorganizando o quebra-cabeça financeiro. Juliana não deu tempo para ele processar completamente. Ela já estava em outro documento, as projeções de receita para o ano corrente. E aqui, senhor, estas projeções, elas estão baseadas apenas nos contratos do ano anterior, correto? Roberto confirmou com um movimento de cabeça, ainda atordoado pela descoberta anterior. Juliana apontou para uma linha específica. Mas e este contrato aqui na última página, quase como um anexo? Obra pública, Escola Municipal na Zona Sul, assinado há 3 meses. 17 milhões em 24 meses. Roberto arregalou os olhos, aquele contrato. Ele se lembrava vagamente de assinar já no meio da crise, já sem esperanças. Fora um dos últimos atos antes de começar a considerar seriamente a falência. Um contrato pequeno para os padrões da construtora, mas que representava fluxo de caixa constante pelos próximos 2 anos. E ele estava completamente ausente das projeções financeiras que embasavam o pedido de falência. Ninguém incluiu isso nas projeções, Roberto murmurou incrédulo. A equipe que fez os cálculos não sabia desse contrato. Ou esqueceram,
ou o documento não chegou até eles. 17 milhões em receita garantida, Juliana disse, sua voz ganhando intensidade. Isso não salva tudo, senhor, mas muda radicalmente a capacidade de solvência da empresa, com 8 milhões de passivo duplicado sendo removidos e 17 milhões de receita sendo adicionados. O senhor não tem uma falência inevitável. O senhor tem uma crise administrável. Roberto sentia a cabeça girar. Aquelas palavras, crise administrável, eram como oxigênio para um homem que estava se afogando. Ele olhou para Juliana com uma mistura de gratidão e incredulidade. Como aquela mulher, em 5 minutos, estava desmontando a sentença de sua empresa. Juliana não parou. Ela pegou outro conjunto de documentos, as listagens de ativos. Aqui o maquinário pesado, retroescavadeiras, guindastes, betoneiras, tudo listado como ainda em financiamento, com parcelas pendentes. Ela olhou diretamente para Roberto. Senhor, quando foi a última vez que o senhor revisou pessoalmente o status desses financiamentos? Roberto tentou lembrar. Fora antes da saída do diretor financeiro, certamente. Talvez 6, 7 meses atrás. Tudo estava automatizado. As parcelas saíam direto da conta da empresa. Ele nunca questionou, nunca verificou. Confiara no sistema, nos subordinados, nos processos que sempre funcionaram. Juliana pegou seu celular do bolso do avental. Com sua permissão, ela disse, e Roberto assentiu, ainda em choque. Ela digitou rapidamente, acessando o que parecia ser um sistema público de consulta de registros. Olhe aqui, senhor. Esses equipamentos foram totalmente quitados há 4 meses. O último diretor financeiro pagou tudo antes de sair, provavelmente tentando limpar a casa. Mas o registro não foi atualizado na contabilidade. O senhor está declarando uma dívida de 3,5 milhões que não existe mais. Roberto sentiu uma onda de emoções tão intensa que quase não conseguiu respirar. Raiva por ter sido negligente, esperança por descobrir que a situação não era tão desesperadora quanto parecia, alívio por não ter assinado aqueles documentos ainda, e gratidão, uma gratidão profunda e inexplicável por aquela estranha que aparecera do nada para salvar o que ele achava perdido. Juliana organizou os documentos em pilhas separadas, seus movimentos precisos e profissionais. Senhor Roberto, ela disse, e foi a primeira vez que usou seu nome, embora ele não se lembrasse de tê-lo dito. Pelo que vejo aqui, o senhor não precisa de falência. O senhor precisa de uma reorganização administrativa séria, uma auditoria completa, um plano de reestruturação, negociação com credores com os números reais. Mas não isso. Ela apontou para o pedido de falência. Isso aqui é jogar a casa inteira no fogo, só porque ela precisa de uma reforma. A metáfora atingiu Roberto em cheio. Era exatamente isso. Ele estava prestes a destruir tudo porque os números que lhe apresentaram pintavam um quadro de destruição inevitável. Mas aqueles números estavam errados, perigosamente errados, e ele, na sua exaustão e desespero, não teve a clareza mental para questionar, para revisar, para buscar uma segunda opinião fora do círculo de profissionais que já haviam decidido pelo caminho mais fácil. O sino da porta tocou novamente, e dessa vez, Roberto olhou instintivamente. Seu estômago se apertou. Era Dr. Henrique Tavares, seu advogado, entrando na padaria com sua pasta de couro cara e seu terno impecável. E ao lado dele, para total surpresa de Roberto, estava Mariana, sua ex-esposa, vestida de preto como se já estivesse de luto pela empresa, com uma expressão de resignação fria no rosto. Roberto sentiu seu coração disparar ao ver Mariana entrando na padaria ao lado do Dr. Henrique. Ela não deveria estar ali. Não fazia sentido sua presença naquele momento. Eles estavam divorciados há meses, os papéis já assinados, a separação de bens já definida. Por que ela viria assistir ao funeral da empresa? A menos que houvesse algo mais. Dr. Henrique avistou Roberto e acenou brevemente, caminhando em direção à mesa com Mariana logo atrás. O advogado tinha aquela postura, profissional e distante que sempre mantinha, mas havia uma tensão em seus ombros que Roberto reconheceu. Mariana evitava olhar diretamente para o ex-marido, mantendo os olhos fixos em algum ponto indefinido acima de sua cabeça.
Ela estava mais magra, notou Roberto, e havia uma tristeza em seus traços que antes era apenas raiva. Juliana se levantou rapidamente da cadeira, recolhendo a garrafa de café e dando um passo para trás, como se entendesse que sua presença ali naquele momento seria inapropriada. Mas Roberto segurou seu braço gentilmente. Não, fique, ele disse em voz baixa. Você precisa estar aqui. Bom dia. Roberto! Dr. Henrique cumprimentou formalmente, estendendo a mão. Vejo que chegou cedo. Ótimo. Podemos resolver isso rapidamente, e você pode começar a reconstruir sua vida. Ele olhou para Juliana com curiosidade breve, mas não fez perguntas sobre quem ela era. Mariana finalmente olhou para Roberto, e naquele olhar havia tantas camadas de emoção que ele quase precisou desviar os olhos. Havia mágoa, decepção, mas também algo que parecia preocupação. Achei que deveria estar aqui, ela disse, sua voz mais suave do que ele esperava. Afinal, foram 28 anos de nossas vidas também. De alguma forma, senti que precisava me despedir junto com você. Roberto engoliu em seco. A presença de Mariana tornava tudo mais real, mais doloroso. Ela testemunhara o nascimento daquela empresa. Estivera ao seu lado nas madrugadas em que ele desenhava projetos na mesa da cozinha, comemorara cada vitória, consolara cada derrota. Até que as vitórias se tornaram mais importantes que ela. Até que a empresa se tornou a amante que destruiu o casamento. Henrique, Roberto começou, sua voz saindo mais firme do que ele esperava. Antes de assinarmos qualquer coisa, preciso que você revise alguns pontos que foram levantados. Ele gesticulou para os documentos organizados por Juliana. Esta moça, Juliana Mendes, ex-analista financeira, encontrou inconsistências graves nos documentos. Dr. Henrique ergueu uma sobrancelha, seu rosto mostrando uma mistura de surpresa e ceticismo profissional. Inconsistências. Roberto, esses documentos foram revisados por 3 contadores diferentes e 2 escritórios de advocacia. Foram auditados pela nossa equipe. O que exatamente está sendo questionado? Juliana deu um passo à frente, seu avental sujo de farinha contrastando brutalmente com o terno de R$3.000 do advogado. Mas sua voz, quando falou, tinha uma autoridade que transcendia a aparência. Dr. Tavares, com o devido respeito, a duplicação de passivo no item 8.3, referente ao galpão industrial. O mesmo bem está listado 2 vezes sob classificações diferentes, somando 16 milhões, quando deveria ser 8. Além disso, as projeções de receita ignoram completamente um contrato vigente de 17 milhões. E o maquinário pesado consta como financiado quando já foi totalmente quitado há 4 meses. O silêncio que se seguiu foi denso. Dr. Henrique olhou para Juliana, como se ela tivesse acabado de falar em mandarim. Mariana franziu a testa, confusa, mas curiosa. O advogado pegou os documentos que Juliana havia organizado e começou a folheá-los, sua expressão profissional começando a rachar nas bordas. Isso é impossível, ele murmurou, mas sua voz não tinha convicção. Uma duplicação dessa magnitude, nossa equipe teria percebido. Ele continuou lendo, e Roberto viu o momento exato em que a dúvida se instalou nos olhos do advogado. Espere, este galpão aqui. Ele puxou outro documento. E este imóvel comercial. Mesmo endereço, mesma metragem. Meu Deus! Mariana se aproximou da mesa, sua curiosidade vencendo o desconforto. O que está acontecendo? Ela olhou para Roberto. Do que ela está falando? Roberto sentiu uma onda de algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Mariana, parece que os documentos da falência contêm erros graves. Erros que mudam completamente a situação da empresa. Ele olhou para Dr. Henrique. Henrique, você está vendo o que ela está dizendo? Esses números estão errados. Dr. Henrique havia perdido completamente a compostura profissional. Ele estava agora debruçado sobre os documentos, virando páginas freneticamente, comparando dados, sua testa franzida em concentração. Roberto, eu preciso verificar isso com urgência. Se o que esta moça está dizendo for verdade, e pelos indícios preliminares parece ser, então esse pedido de falência
é baseado em informações incorretas. Ele olhou para Juliana com um respeito novo. Senhorita Mendes, você tem experiência em auditoria? 5 anos, Juliana respondeu calmamente. 3 deles especificamente em empresas de construção civil. Conheço bem como ativos e passivos são classificados nesse setor e as armadilhas comuns em reestruturações de dívida envolvendo múltiplos bancos. Mariana estava olhando de um para o outro, tentando processar o que estava acontecendo. Então você está dizendo que Roberto não precisa falir? Que há um erro? Sua voz carregava uma emoção complexa, como se não soubesse se deveria sentir alívio ou frustração por ter se preparado emocionalmente para o fim. Não é apenas um erro, Mariana, Roberto disse, sua voz ganhando força. São vários erros sistemáticos que pintaram um quadro muito mais sombrio do que a realidade. A empresa está em crise, sim, mas aparentemente não é uma crise terminal. Dr. Henrique puxou seu celular e começou a discar números rapidamente. Vou chamar Fernando, meu sócio especializado em recuperação judicial, e vou precisar dos auditores aqui imediatamente. Roberto, não assine nada ainda, absolutamente nada. Ele olhou para o relógio. São 8h43. Posso ter uma equipe aqui em 1 hora para começar uma revisão emergencial. A padaria continuava seu movimento normal ao redor deles, completamente alheia ao drama que se desenrolava naquela mesa de canto. O cheiro de pão fresco se misturava com a tensão no ar. Roberto olhou para Juliana, que permanecia ali com uma expressão serena, como se não tivesse acabado de potencialmente salvar uma empresa inteira da destruição. Como você sabia? Roberto perguntou a ela, sua voz baixa e carregada de gratidão. Como você viu em 5 minutos o que equipes inteiras não viram em semanas? Juliana deu um leve sorriso, mas havia tristeza nele. Porque eu já vi isso acontecer antes, senhor Roberto. Porque eu sei como é fácil perder detalhes quando você está revisando documentos, sob pressão, quando há muitos profissionais envolvidos e ninguém faz a checagem cruzada completa. Porque eu já fui a pessoa que deixou passar um erro, e isso custou minha carreira. Ela pausou, olhando para os documentos. Eu gostaria que alguém tivesse verificado meu trabalho naquela época. Talvez as coisas fossem diferentes. Mariana surpreendeu a todos ao puxar uma cadeira e sentar-se à mesa. Conte-me o que aconteceu com você, ela disse para Juliana, sua voz genuinamente interessada. Como você saiu de analista financeira para trabalhar em uma padaria? Juliana hesitou, olhando ao redor como se verificasse se seu supervisor não estava observando. Então, talvez percebendo que aquele momento transcendia seu trabalho, ela também se sentou. Trabalhei em um banco de investimentos, ela começou. 5 anos subindo na carreira, fazendo tudo certo. Até que meu chefe, um diretor sênior, começou a me pedir para ajustar relatórios. Nada muito óbvio no começo, apenas pequenas reclassificações que faziam certos investimentos parecerem mais seguros do que eram. Dr. Henrique, que havia terminado suas ligações urgentes, também puxou uma cadeira, ouvindo atentamente. Roberto percebeu que todos ali, de alguma forma, precisavam ouvir aquela história, precisavam entender quem era aquela mulher que havia mudado o rumo daquela manhã. Eu comecei a suspeitar depois de alguns meses, Juliana continuou. Os números não batiam quando eu fazia as verificações por conta própria. Descobri que ele estava desviando dinheiro de fundos de pensão, usando as reclassificações para esconder os buracos. Quando confrontei, ele me ofereceu uma promoção e um aumento para ficar quieta. Ela olhou para suas mãos, as unhas sem esmalte, calejadas pelo trabalho na padaria. Eu recusei. Levei tudo para a diretoria do banco. E o que aconteceu? Mariana perguntou, embora pelo contexto já imaginasse a resposta. Juliana deu um riso sem humor. Ele tinha amigos poderosos. Tinha 15 anos de casa. Era querido pela alta gestão. Eu era apenas uma analista de 27 anos fazendo acusações graves. De alguma forma, a narrativa foi invertida. Ele me acusou de ser a responsável pelas irregularidades, de ter tentado incriminá-lo quando fui descoberta. E funcionou. Fui demitida por justa causa, processei o banco e perdi. Fui blacklisted no mercado financeiro. Nenhuma empresa me contrata mais.
Roberto sentiu uma conexão profunda com aquela história. Ambos haviam sido destruídos por sistemas nos quais confiavam. Ele por negligência e má gestão, ela por integridade e coragem. Mas ambos terminaram no mesmo lugar, tentando reconstruir vidas despedaçadas. Então você veio trabalhar aqui, Roberto disse, não como pergunta, mas como conclusão. Precisava sobreviver, Juliana respondeu com um encolher de ombros. A padaria não exige referências do setor financeiro. Não fazem perguntas difíceis. Pagam o suficiente para o aluguel e comida e me deixam pensar enquanto trabalho. Ela olhou para Roberto com uma intensidade nova. Foi por isso que ajudei o senhor, sabe? Porque gostaria que alguém tivesse conferido meu trabalho naquela época. Gostaria que alguém tivesse visto os erros que deixei passar antes que custassem tudo. Talvez eu não estivesse aqui hoje. O sino da porta tocou e 3 homens de terno entraram, carregando pastas e laptops. Dr. Henrique se levantou imediatamente. São meus sócios e os auditores, ele explicou. Vou precisar que todos os documentos originais sejam disponibilizados, Roberto. Vamos montar uma operação de revisão emergencial aqui mesmo. Ele olhou ao redor da padaria. Ou talvez seja melhor irmos para o escritório. Não, Roberto disse com firmeza. Aqui está bom. Foi aqui que tudo começou hoje. É aqui que vamos resolver. Ele olhou para o dono da padaria, o Sr. Benedito, que observava a movimentação com curiosidade do balcão. Benedito, precisamos usar sua padaria como escritório por algumas horas. Posso pagar pelo transtorno. O Sr. Benedito, um homem gordo e simpático de uns 60 anos, acenou com a mão. Fique à vontade, Roberto. Você é cliente antigo e, pelo que estou entendendo, a Juliana aqui pode ter salvado sua empresa. Ele sorriu para a funcionária. Acho que ela merece o resto do dia de folga, não acha? As próximas 2 horas transformaram a padaria São Benedito em um centro de operações financeiras improvisado. 3 mesas foram juntadas no fundo do estabelecimento, criando uma superfície grande o suficiente para espalhar dezenas de documentos. Laptops foram abertos, planilhas digitadas freneticamente. Telefonemas foram feitos para bancos, cartórios e órgãos públicos. O Sr. Benedito, longe de reclamar da ocupação, parecia fascinado com toda a movimentação e mantinha o café fresco chegando regularmente. Roberto observava tudo com um misto de ansiedade e esperança crescente. A cada minuto que passava, a cada novo documento verificado, a expressão dos auditores mudava de ceticismo para perplexidade e, finalmente, para confirmação. Juliana havia acertado em cheio, não apenas em um ponto, mas em todos. Os erros estavam todos ali, gritantes uma vez que alguém soubesse onde procurar. Fernando Silva, o sócio especialista em recuperação judicial, era um homem de uns 50 anos com cabelos grisalhos e uma expressão séria que raramente se alterava. Mas mesmo ele, conhecido por sua frieza profissional, demonstrava incredulidade ao revisar os números. Isto é extraordinário, ele disse em voz alta para ninguém em particular. Uma falha sistêmica de checagem básica. Como isso passou por tantos profissionais? Dr. Henrique estava visivelmente constrangido. Era seu escritório que havia coordenado a preparação dos documentos, sua reputação que estava em jogo. Roberto podia ver a luta interna no rosto do advogado entre defender seu trabalho e aceitar o erro monumental. Para crédito dele, a integridade venceu. Fomos descuidados, ele admitiu, sua voz carregada de frustração consigo mesmo. Cada equipe trabalhou isoladamente em sua parte. Os contadores revisaram os números que receberam, nós revisamos os aspectos legais. Mas ninguém fez a integração completa dos dados. Assumimos que o trabalho anterior estava correto. É o que sempre acontece em casos complexos, Juliana disse, sua voz suave, mas firme. Ninguém quer parecer incompetente, questionando o trabalho alheio. Ninguém quer ser o único levantando a mão e dizendo que algo não faz sentido. Especialmente quando há pressão de tempo e o cliente já está em desespero. Ela olhou para Roberto. Não foi má fé de ninguém. Foi apenas uma tempestade perfeita de fatores. Mariana, que permanecera silenciosa por um longo tempo apenas observando, finalmente falou.
E se você não estivesse aqui hoje, Juliana? Se não tivesse visto os documentos quando limpou a mesa? Sua voz tinha uma qualidade estranha, como se estivesse contemplando o peso do acaso. Roberto teria assinado. Tudo teria acabado, baseado em uma mentira estatística. O pensamento fez todos pararem por um momento. Roberto sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como sua vida toda poderia ser destruída por erros administrativos? Como 28 anos de trabalho poderiam evaporar por causa de planilhas mal organizadas e contadores que não conversaram entre si? Era aterrorizante e, de alguma forma, absurdamente injusto. Juliana tirou o avental, dobrando-o cuidadosamente sobre o encosto de uma cadeira. O Sr. Benedito acenou dizendo que tudo bem, que ela aproveitasse a folga. Ela se sentou novamente ao lado de Roberto, agora sem o uniforme da padaria, parecendo mais próxima da profissional que um dia foi. Senhor Roberto, ela disse, preciso que o senhor entenda uma coisa importante. Esses erros mudam o quadro de viabilidade, sim. Mas sua empresa ainda está em crise. Ainda há dívidas reais, ainda há problemas de fluxo de caixa. O que descobrimos hoje não é uma solução mágica, é apenas uma chance de lutar. Roberto assentiu lentamente. Ele não era tolo. Sabia que mesmo com os números corrigidos, a estrada à frente seria difícil. Mas a diferença entre impossível e difícil era a distância entre a desistência e a esperança. Era a diferença entre assinar a própria sentença e ter uma chance, ainda que pequena, de reverter o jogo. Quanto tempo temos? Roberto perguntou a Fernando. Se cancelarmos o pedido de falência, quanto tempo? Até os credores começarem a apertar de novo? Fernando consultou seus documentos. Com os números corrigidos, podemos entrar com um pedido de recuperação judicial em vez de falência. Isso te dá proteção por até 2 anos para reestruturar. Terá que apresentar um plano de pagamento, negociar com cada credor, provar viabilidade econômica. Mas é factível, especialmente com aquele contrato de 17 milhões garantindo receita mensal. 2 anos, Roberto repetiu, deixando as palavras afundarem. 2 anos para reconstruir. 2 anos para provar que a construtora Andrade não estava acabada, apenas abalada. Ele olhou para Mariana e nos olhos dela viu algo que não via há muito tempo. Não era amor, eles haviam passado daquele ponto. Mas havia um respeito, uma admiração pelo fato dele não ter assinado, pelo fato dele ter escutado Juliana quando seria mais fácil ignorá-la. Um dos auditores, um jovem de óculos chamado Pedro, levantou a mão timidamente. Senhor Andrade, encontramos outro item que pode ajudar. Aquele terreno na Zona Norte que consta como parado há 3 anos, parece que há uma construtora interessada em parceria para desenvolvimento. Eles enviaram uma proposta formal há 2 meses, mas aparentemente nunca foi respondida. Roberto franziu a testa, tentando se lembrar. A Zona Norte. Sim, havia um terreno que comprara em um leilão anos atrás, planejando desenvolver um condomínio residencial. Mas a crise chegou e o projeto foi engavetado. Você está dizendo que há alguém querendo parceria agora? Pedro virou seu laptop para mostrar os e-mails. Construtora Horizonte. Eles propõem entrar com o capital de construção, vocês com o terreno. Divisão 50-50 no lucro. O projeto deles projeta vendas de 32 milhões em 18 meses. Roberto sentiu como se estivesse descobrindo dinheiro esquecido no bolso de um casaco velho. Mais uma oportunidade que estava ali, escondida na bagunça administrativa que sua empresa havia se tornado nos últimos meses caóticos. Quantas outras coisas importantes haviam passado despercebidas enquanto ele afundava em desespero? Dr. Henrique fez uma anotação. Vou entrar em contato com a construtora Horizonte hoje mesmo. Se a proposta ainda estiver de pé, isso adiciona outro elemento forte ao plano de recuperação. Ele olhou para Roberto com uma expressão séria. Roberto, você tem chance real de sair dessa. Mas vai precisar de disciplina férrea. Vai precisar de uma administração financeira impecável. E, francamente, vai precisar de alguém que faça o que a senhorita Juliana fez hoje. Verificar tudo, questionar tudo, não assumir nada. Todos os olhos se viraram para Juliana. Ela ficou visivelmente desconfortável com a atenção.
Eu apenas fiz o básico de uma auditoria, ela disse modestamente. Qualquer analista competente teria visto essas inconsistências. Mas não viram, Mariana disse, sua voz suave, mas incisiva. 3 equipes de profissionais caros e experientes não viram, mas você viu, em 5 minutos, limpando uma mesa em uma padaria. Ela olhou para Roberto, com uma expressão que ele não conseguiu decifrar completamente. Acho que você sabe o que precisa fazer, Roberto. Roberto sabia. A ideia já estava se formando em sua mente desde que Juliana começara a apontar os erros. Mas havia tantas complicações, tantos obstáculos. Como oferecer um emprego para alguém que ele mal conhecia? Como confiar em uma desconhecida com o futuro de sua empresa? E ainda, como não confiar na pessoa que acabara de salvá-la? Juliana, Roberto começou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Você disse que foi blacklisted no mercado financeiro, que nenhuma empresa te contrata por causa das acusações falsas. Ele fez uma pausa, respirando fundo. E se você não precisasse trabalhar para ninguém mais? E se você trabalhasse diretamente para mim? Juliana o olhou com surpresa, genuína. Senhor Roberto, eu agradeço a oferta, mas eu não tenho mais credenciais. Fui demitida por justa causa. Perdi meus processos. Meu nome está sujo. Nenhum banco vai aceitar relatórios assinados por mim. Nenhum auditor vai me dar credibilidade. Então não vamos pedir credibilidade deles, Roberto disse, sua voz ganhando convicção. Vou criar uma posição de diretora de integridade financeira. Alguém que responde diretamente para mim, que tem autonomia para questionar qualquer número, qualquer decisão, qualquer documento. Alguém cuja única função é garantir que o que aconteceu hoje nunca mais aconteça. Ele olhou profundamente nos olhos dela. Você não precisa de credenciais para mim, Juliana. Você já provou seu valor. Fernando se inclinou para a frente, interessado. Na verdade, Roberto, isso é brilhante. Um dos pontos fracos no seu pedido de recuperação judicial seria a falta de controles internos robustos. Se você apresentar uma estrutura de governança renovada, com alguém especificamente responsável por integridade financeira, os juízes vão olhar com bons olhos. Demonstra que você está levando a sério a reorganização. Mas eu não tenho experiência em construção civil, Juliana protestou, embora sua voz já demonstrasse que ela estava considerando a possibilidade. Eu trabalhava com investimentos, fundos, ações. É um mundo diferente. Você teve 3 anos auditando empresas de construção, lembrou o Dr. Henrique, e demonstrou hoje que entende perfeitamente como ativos e passivos são classificados no setor. Além disso, o que Roberto precisa não é de expertise em engenharia. Ele precisa de alguém que entenda números, que questione relatórios, que não tenha medo de dizer quando algo está errado. Ele olhou para ela com respeito. Você é exatamente o que essa empresa precisa. Mariana surpreendeu todos ao colocar a mão sobre a de Juliana. Eu sei o que é perder tudo, ela disse suavemente. Eu perdi meu casamento porque Roberto escolheu a empresa em vez de mim e da Isabela. Mas olhando para você agora, vendo o que você fez, percebo que talvez haja diferentes tipos de coragem. Você teve a coragem de fazer o certo quando custou sua carreira. E hoje teve a coragem de falar quando seria mais fácil ficar quieta e apenas servir o café. Ela olhou para Roberto. Se você for trabalhar com ele, vai precisar dessa mesma coragem para dizer não quando ele estiver cometendo erros. Ele é teimoso, é workaholic e tem dificuldade em admitir quando está errado. Roberto não se ofendeu. Mariana estava certa e ele sabia disso. Era exatamente por isso que precisava de alguém como Juliana, alguém que não tivesse medo de confrontá-lo, de questionar suas decisões, de apontar quando ele estivesse se perdendo novamente no trabalho, às custas de tudo mais. Juliana ficou em silêncio por um longo momento, olhando para os documentos espalhados pela mesa, depois para Roberto, depois para as próprias mãos. Finalmente, ela ergueu os olhos e Roberto viu neles uma determinação misturada com vulnerabilidade. Por quanto tempo eu teria que provar meu valor antes de vocês decidirem que foi um erro me contratar? Pelo tempo que você precisar, Roberto respondeu honestamente.
Mas quero que saiba que para mim você já provou. Hoje, nesta padaria, você salvou mais do que uma empresa. Você salvou vidas, as centenas de famílias que dependem da construtora Andrade, e me salvou de cometer o maior erro da minha vida. Era quase meio-dia quando a auditoria emergencial finalmente foi concluída. O sol de junho entrava pelas janelas da padaria, iluminando a mesa repleta de documentos agora reorganizados e remarcados com canetas coloridas. Os auditores haviam trabalhado metodicamente, verificando cada item apontado por Juliana e procurando por outros possíveis erros. O resultado final era, simultaneamente, devastador e esperançoso. Pedro, o auditor mais jovem, apresentou o relatório preliminar com uma voz que tentava manter profissional, mas não conseguia esconder o espanto. Senhor Andrade, confirmamos todas as inconsistências apontadas pela senhorita Mendes. A duplicação do galpão industrial reduz o passivo em 8 milhões. A inclusão do contrato da escola municipal adiciona 17 milhões em receita garantida. O maquinário quitado reduz o passivo em 3 milhões e meio. Adicionalmente, encontramos mais 2 reclassificações incorretas que, embora menores, somam 1.200.000 em ajustes favoráveis. Roberto fazia contas mentalmente, seu cérebro finalmente funcionando com a clareza que perdera nos últimos meses. Quase 30 milhões de diferença no balanço real versus o que estava nos documentos de falência. Era uma mudança de paradigma completa. Não transformava a crise em prosperidade, mas transformava o impossível em desafiador. Fernando Silva, que mantivera sua expressão séria durante toda a manhã, finalmente permitiu um pequeno sorriso. Com esses números corrigidos, Roberto, você tem não apenas viabilidade para a recuperação judicial, mas um caso relativamente forte. Sua empresa não está à beira do colapso. Está em dificuldade, sim, mas é uma dificuldade superável com gestão adequada. Dr. Henrique, que havia passado a última hora ao telefone com o juízo responsável por processos de falência, desligou e se juntou ao grupo. Conseguiu uma audiência emergencial para amanhã às 9 da manhã. Vamos apresentar esses achados e solicitar o cancelamento imediato do pedido de falência. Simultaneamente, vamos protocolar um pedido de recuperação judicial. Ele olhou para Roberto com seriedade. Você tem certeza disso, Roberto? Recuperação judicial é um processo longo e doloroso. Vai exigir transparência total, prestação de contas constante, e você vai viver sob escrutínio do judiciário por até 2 anos. Roberto não hesitou. Prefiro 2 anos de luta com chance de vitória do que assinar minha derrota hoje. Ele olhou ao redor da mesa para todas aquelas pessoas que, cada uma à sua maneira, haviam contribuído para aquele momento. Estou pronto para fazer o que for necessário. Mariana, que havia permanecido quieta durante a apresentação dos números, finalmente falou. E quanto à sua vida pessoal, Roberto? Você vai conseguir fazer isso e ainda ter tempo para ser pai da Isabela? Para reconstruir algum tipo de relacionamento com sua filha? A voz dela não tinha acusação. Apenas uma preocupação genuína e talvez um vestígio de esperança. Roberto sentiu o peso daquela pergunta. Era a pergunta que importava talvez mais do que todas as outras. De que adiantava salvar a empresa se perdesse definitivamente sua filha no processo? Ele olhou para Mariana, realmente olhou, talvez pela primeira vez em meses, e viu não a ex-esposa ressentida, mas a mãe preocupada e a companheira de 2 décadas que só queria que ele encontrasse equilíbrio. Eu vou tentar, Mariana, ele disse, sua voz carregada de emoção. Sei que é pouco. Sei que já prometi isso antes e falhei. Mas desta vez é diferente. Desta vez eu quase perdi tudo, e isso me mostrou o que realmente importa. Ele pausou, escolhendo as palavras com cuidado. Não estou pedindo para voltarmos. Sei que esse barco já navegou, mas estou pedindo uma chance de ser um pai presente para Isabela, de provar que aprendi a lição. Mariana limpou uma lágrima que insistia em escorrer. Ela vai precisar ver ações, Roberto, não palavras. Isabela está em uma idade difícil, está magoada e não vai ser fácil reconquistá-la. Mas acho que ela merece ter o pai de volta. O pai de verdade, não o fantasma workaholic que você se tornou. Eu sei, Roberto admitiu, e vou fazer diferente.
Vou estabelecer limites. Vou delegar, vou confiar na equipe. Ele olhou para Juliana. E vou ter alguém cuja função específica é me alertar quando eu estiver escorregando de volta para os velhos padrões. Juliana sorriu suavemente. Parte da descrição do cargo, então? Dizer quando o chefe está sendo idiota? Essencialmente, Roberto confirmou. E pela primeira vez em meses, ele riu. Foi um riso pequeno, quase tímido, mas genuíno. As outras pessoas na mesa se juntaram, e por um momento, a tensão que dominara a manhã inteira se dissipou um pouco. O Sr. Benedito se aproximou, trazendo uma bandeja com salgados frescos. Na casa, ele anunciou, para comemorar que a padaria virou cenário de um milagre corporativo. Ele piscou para Juliana. E para comemorar que descobri que tenho uma gênio financeira na minha equipe. Embora, pelo que entendi, estou prestes a perdê-la. Juliana ficou vermelha. Senhor Benedito, eu preciso dar o aviso de 2 semanas. Não posso simplesmente abandonar o trabalho aqui. O velho padeiro acenou com a mão, dispensando a preocupação. Querida, você acabou de salvar uma empresa de milhões. Acho que suas 2 semanas de aviso estão dispensadas. Além disso, ele baixou a voz conspiratoriamente. Você sempre foi boa demais para estar apenas servindo café. Eu sabia que um dia seu talento seria reconhecido. A generosidade do gesto tocou Juliana visivelmente. Ela abraçou o Sr. Benedito, agradecendo por meses de paciência e bondade. Roberto observava a cena e percebia algo importante. Juliana não era apenas competente tecnicamente, ela era uma boa pessoa. O tipo de pessoa que gerava lealdade e afeto mesmo em um trabalho simples como atendente de padaria. Aquilo era raro e valioso. Fernando começou a organizar os documentos em pastas separadas, criando ordem no caos de papéis. Vou precisar de acesso total à contabilidade da empresa, Roberto. Cada conta bancária, cada contrato, cada recibo. Tudo precisa ser transparente se vamos construir um caso sólido de recuperação judicial. Você terá, Roberto prometeu. Juliana vai coordenar isso do nosso lado. Ele olhou para ela. Se você aceitar o cargo oficialmente, quero que comece imediatamente. Amanhã mesmo. Sua primeira tarefa é fazer uma auditoria completa de tudo que temos. Quero saber cada centavo que entra e sai, cada ativo real que possuímos, cada dívida verdadeira que devemos. Nada de surpresas, nada de erros escondidos. Juliana assentiu, e Roberto viu nela a transformação de atendente de padaria de volta para a profissional que ela realmente era. Sua postura mudou, seus olhos ganharam um foco diferente. Vou precisar de acesso aos sistemas, senhas e autoridade para questionar qualquer coisa sem passar por filtros burocráticos. Você terá carta branca, Roberto confirmou. Responde diretamente para mim sem intermediários. Se encontrar algo errado, quero saber imediatamente. Não importa o quão inconveniente ou constrangedor seja. Ele olhou ao redor da mesa. Na verdade, isso vale para todos. A era dos erros não verificados acabou hoje. Dr. Henrique fechou sua pasta com um estalo decisivo. Então está definido. Amanhã, às 9 da manhã, apresentamos o caso ao juiz. Roberto, você vai precisar estar lá, bem como a senhorita Juliana, já que ela foi quem descobriu as inconsistências. Sua credibilidade vai ser importante. Juliana franziu a testa, preocupada. Mas meu histórico, minhas acusações anteriores, não vai prejudicar o caso? Os advogados da outra parte vão usar isso contra mim. Ao contrário, Fernando interveio. Você não estava em uma posição de responsabilidade quando encontrou esses erros. Estava literalmente servindo café. Isso torna sua descoberta ainda mais convincente, não menos. Mostra que os erros eram tão óbvios que até alguém de fora, com acesso mínimo aos documentos, conseguiu identificá-los. Ele sorriu. Seu passado pode até ajudar a narrativa. Uma profissional injustiçada que encontrou redenção ao salvar uma empresa. A tarde avançava e a padaria começava a encher com o movimento do almoço. O grupo decidiu se mover para o escritório de Dr. Henrique para finalizar os preparativos para a audiência do dia seguinte. Mas antes de saírem, Roberto pediu um momento a sós com Juliana. Os dois ficaram na mesa enquanto os outros começavam a recolher seus pertences.
Juliana, Roberto começou, sua voz mais suave agora que estavam relativamente sozinhos. Eu preciso saber, por que você realmente fez isso? Não me dê a resposta bonita sobre querer que alguém tivesse conferido seu trabalho. Me diga a verdade. Juliana olhou para ele por um longo momento antes de responder. Porque quando te vi aqui esta manhã, sozinho naquela mesa, com aquela expressão de derrota absoluta, vi meu próprio reflexo. Vi o dia em que assinei minha demissão, o dia em que o juiz negou meu recurso, o dia em que percebi que tinha perdido tudo por fazer o que era certo. Sua voz tremeu levemente, e pensei, se eu tivesse tido uma segunda chance, uma única pessoa que acreditasse em mim, talvez as coisas fossem diferentes. Então, quando vi os erros nos seus documentos, percebi que poderia ser essa pessoa para você. Poderia dar a você a segunda chance que ninguém me deu. Roberto sentiu um nó na garganta. Mas eu te dei essa segunda chance também, não dei? Ao oferecer o emprego? Juliana sorriu e havia lágrimas em seus olhos. Sim. Acho que salvamos um ao outro hoje, Sr. Roberto. Você me deu de volta minha dignidade profissional, minha chance de usar meus talentos para algo além de servir café. E eu te dei de volta sua empresa, sua chance de fazer as coisas direito desta vez. Roberto estendeu a mão, mas em vez de apertar formalmente, ele a puxou para um abraço. Era inadequado, talvez, tão cedo em sua relação profissional, mas parecia a única resposta apropriada para a magnitude do que havia acontecido entre eles. Juliana hesitou apenas um momento antes de retribuir o abraço. Quando se separaram, Roberto limpou os próprios olhos sem vergonha. Vamos fazer dar certo, ele disse com convicção. Não apenas a empresa. Vamos consertar nossas vidas. Vamos provar que pessoas como nós que caíram e se machucaram ainda podem se levantar e vencer. Juliana assentiu, sua própria voz embargada. Vamos dar o exemplo de que não importa o quão fundo você cai, sempre há uma chance de voltar. Sempre há alguém que pode ver seu valor quando você mesmo já não consegue mais. A audiência no dia seguinte foi intensa, mas decisiva. O juiz Carlos Henrique Monteiro, um homem de 60 anos conhecido por sua rigidez e atenção aos detalhes, ouviu atentamente a apresentação de Dr. Henrique e Fernando. A sala estava repleta de credores, advogados representando bancos e alguns jornalistas que haviam farejado uma história interessante. Roberto sentou-se entre seus advogados, com Juliana ao seu lado, ambos trajando roupas formais que contrastavam com o encontro casual da padaria no dia anterior. Quando chegou a vez de Juliana apresentar suas descobertas, houve um murmúrio na sala. Uma ex-atendente de padaria expondo erros em documentos preparados por escritórios renomados? Parecia o roteiro de um filme improvável, mas quando ela começou a falar, explicando metodicamente cada inconsistência, com clareza técnica e precisão impressionantes, o ceticismo inicial deu lugar ao respeito. Ela não apenas apontou os erros, mas explicou como e por que haviam ocorrido, demonstrando um entendimento profundo de processos de auditoria e classificação contábil. O advogado dos credores tentou desacreditá-la, mencionando sua demissão por justa causa e as acusações em seu histórico. Mas Juliana manteve a compostura, respondendo com dignidade que suas descobertas podiam ser verificadas independentemente, que os números falavam por si e que sua história pessoal não mudava a matemática básica de uma auditoria. O juiz, claramente impressionado, ordenou uma verificação independente imediata por peritos do tribunal. 3 horas depois, os peritos confirmaram tudo. Cada vírgula, cada número que Juliana havia apontado estava correto. O juiz Monteiro olhou para Roberto com uma expressão que misturava severidade e algo que poderia ser interpretado como respeito. Senhor, Andrade, pela primeira vez em 20 anos de judicatura, vejo um caso de falência ser completamente revertido por erros administrativos tão grotescos. Isso é, simultaneamente, alarmante pela negligência demonstrada e admirável pela diligência da senhorita Mendes. O pedido de falência foi oficialmente cancelado. Em seu lugar, foi aprovado um processo de recuperação judicial com condições específicas: auditoria mensal independente, prestação de contas trimestral ao juízo
e a manutenção de Juliana Mendes como diretora de integridade financeira. O juiz foi claro: se não fosse pela intervenção dela, uma injustiça econômica teria sido cometida, destruindo uma empresa viável e centenas de empregos por pura incompetência administrativa. Quando saíram do tribunal naquela tarde, Roberto sentiu como se tivesse passado por uma cirurgia de vida ou morte e sobrevivido. Estava exausto, emocionalmente drenado, mas vivo. E pela primeira vez em meses, ele conseguia ver um futuro que não fosse apenas escuridão. Mariana estava esperando na saída do tribunal. Isabela estava com ela. Roberto sentiu seu coração apertar ao ver a filha de 14 anos que mal olhava para ele há meses. Isabela era alta para a idade, tinha os cabelos castanhos da mãe e os olhos escuros dele. Ela usava uniforme escolar e havia uma incerteza em sua postura, como se não soubesse bem por que estava ali. "Oi, filha", Roberto disse suavemente, aproximando-se devagar como se temesse assustá-la. "Que bom te ver." Isabela trocou o peso de um pé para o outro, claramente desconfortável. "A mãe disse que você quase perdeu tudo, que quase destruiu a empresa." A acusação em suas palavras era clara, mas havia algo mais também. Preocupação, talvez, ou medo de perdê-lo completamente. "Quase", Roberto admitiu, não tentando esconder ou minimizar. "Mas não perdi. Graças a muitas pessoas, especialmente a Juliana aqui", ele gesticulou para a nova diretora, "consegui ver os erros antes que fosse tarde demais." Isabela olhou para Juliana com curiosidade. "Você é a moça da padaria? A que minha mãe me contou." Juliana estendeu a mão com um sorriso gentil. "Sou sim, Juliana Mendes. Prazer em conhecer você, Isabela." Isabela apertou a mão timidamente. "Minha mãe disse que você era inteligente, que você viu coisas que ninguém mais viu. Isso é verdade?" "É complicado", Juliana respondeu honestamente. "Eu tinha a vantagem de olhar com olhos frescos, sem os vícios de quem estava muito próximo do problema há muito tempo. Às vezes, a solução está bem na nossa frente, mas precisamos de alguém de fora para apontá-la." Mariana colocou a mão no ombro da filha. "Isabela, seu pai quer conversar com você. Ele tem algo importante para dizer." Ela olhou para Roberto com um aceno encorajador. "Vão vocês dois, eu espero aqui." Roberto e Isabela caminharam até um banco na praça em frente ao tribunal. O sol da tarde pintava São Paulo com tons dourados, e o barulho do trânsito criava uma trilha sonora urbana familiar. Eles se sentaram com um espaço entre eles, uma distância física que refletia a emocional. "Isabela", Roberto começou, sua voz carregada de emoção. "Eu estraguei tudo, não apenas a empresa, mas nossa família. Te negligenciei sua mãe e joguei fora as coisas mais importantes da minha vida, perseguindo o sucesso profissional. E quase perdi tudo por isso." Isabela manteve os olhos fixos no chão. "Por que você fez isso, pai? Por que a empresa era mais importante que eu?" A pergunta perfurou o coração de Roberto como uma lâmina afiada. "Não era, filha. Nunca foi. Eu apenas me perdi no caminho. Convenci-me de que trabalhar duro era a forma de cuidar de vocês, de garantir um futuro seguro, mas esqueci que vocês precisavam de mim presente, não apenas provedor." Ele respirou fundo. "Não tenho desculpa, Isabela, apenas arrependimento profundo e vontade de fazer diferente." "Como você vai fazer diferente?" A voz de Isabela tinha um ceticismo doloroso, típico de quem já se decepcionou muitas vezes. "Você sempre diz que vai mudar, mas nunca muda." Roberto sabia que ela estava certa. Palavras eram vazias, sem ações para sustentá-las. "Desta vez vai ser diferente, porque quase perdi tudo, filha. Quase assinei o fim da empresa ontem e essa experiência me acordou. Me fez perceber que de nada adianta ter sucesso profissional se eu não tiver você e outras pessoas que amo para compartilhar isso." Ele olhou diretamente nos olhos da filha. "Vou estabelecer limites, vou delegar mais, vou confiar na equipe e vou reservar tempo sagrado para você, não importa o que aconteça na empresa." Isabela finalmente olhou para ele, e havia lágrimas em seus olhos. "Eu só queria ter meu pai de volta", ela disse, sua voz quebrando. "Não o empresário importante, não o homem que constrói prédios.
só o meu pai. Roberto não conseguiu se conter. Ele a puxou para um abraço apertado e Isabela, depois de um momento de rigidez, cedeu e abraçou de volta. Ambos choraram ali naquele banco, liberando meses de mágoa, distância e dor. Você tem seu pai de volta, Roberto sussurrou. Eu prometo, filha, e desta vez vou cumprir. Quando finalmente se separaram, limpando as lágrimas, Isabela deu um pequeno sorriso tímido. Então, você realmente quase faliu por causa de erros em planilhas? Parece coisa de desenho animado. Roberto riu, o som leve e genuíno. Pois é. A vida às vezes é mais absurda que ficção. Mas sabe o que aprendi? Que orgulho e teimosia quase me destruíram. Se eu tivesse sido humilde o suficiente para revisar tudo, para pedir ajuda, para admitir que não estava enxergando claro, talvez tivesse evitado essa quase catástrofe. E aquela moça, a Juliana, Isabela disse pensativa. Ela não tinha nada a ganhar ajudando você. Por que ela fez isso? Porque ela entende o que é cair e não ter ninguém para te levantar, Roberto explicou. Ela passou por isso, perdeu tudo por fazer o que era certo e quis ser para mim o que ninguém foi para ela. É uma lição sobre empatia, sobre usar nossas experiências dolorosas para ajudar outros. Isabela assentiu lentamente, processando. Acho que ela é legal. E acho legal você ter dado um emprego para ela. Mostra que você pode aprender e mudar. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade. Juliana mergulhou de cabeça na auditoria completa da construtora Andrade, trabalhando 16 horas por dia para mapear cada aspecto financeiro da empresa. Ela encontrou mais pequenas inconsistências, nenhuma tão dramática quanto as do pedido de falência, mas suficientes para demonstrar que o controle interno estava frouxo há muito tempo. Roberto, verdadeiro à sua palavra, deu-lhe autonomia total para questionar, investigar e reorganizar. A construtora Horizonte confirmou interesse na parceria do terreno da Zona Norte. As negociações avançaram rapidamente e em 3 semanas um contrato foi assinado. O projeto de desenvolvimento começaria em 2 meses, trazendo não apenas capital imediato, mas também a perspectiva de lucros futuros significativos. Os credores, inicialmente hostis, começaram a amolecer quando viram a seriedade do plano de recuperação. As negociações foram duras, mas o contrato da escola municipal, que garantia fluxo de caixa constante, deu a Roberto poder de barganha que não tinha antes. Um a um acordos foram sendo fechados, reestruturando dívidas em condições mais favoráveis. 3 meses depois do dia na padaria, Roberto estava em seu escritório renovado quando Juliana entrou com um relatório. Ela havia se transformado completamente, de volta ao mundo corporativo, mas agora com uma confiança testada pelo fogo. Temos boas notícias, ela anunciou com um sorriso. O fluxo de caixa do trimestre foi positivo pela primeira vez em 1 ano. E consegui renegociar a última dívida problemática. Estamos oficialmente em recuperação sustentável. Roberto se levantou e abraçou Juliana, um gesto que havia se tornado comum entre eles, mais como família do que como chefe e funcionária. Nada disso seria possível sem você, ele disse sinceramente. Você não apenas salvou a empresa, você me salvou. Nós nos salvamos, Juliana corrigiu gentilmente. Você me deu a chance que ninguém mais daria. Me devolveu minha carreira, minha dignidade. Somos parceiros nisso, Roberto. Naquela noite, Roberto saiu do escritório às 6 da tarde, algo impensável nos velhos tempos. Ele havia prometido jantar com Isabela, apenas os dois, sem telefone, sem laptop, sem distrações do trabalho. Quando chegou ao restaurante que ela havia escolhido, encontrou sua filha já esperando, e o sorriso que ela lhe deu valeu mais do que qualquer contrato milionário. Durante o jantar, Isabela contou sobre a escola, sobre suas amigas, sobre o projeto de ciências que estava desenvolvendo. Roberto ouviu, realmente ouviu, fazendo perguntas e demonstrando interesse genuíno. No final da noite, quando ele a deixou em casa com Mariana, Isabela o abraçou apertado. Obrigada por estar presente, pai, ela sussurrou. Obrigada por cumprir sua promessa. Roberto dirigiu de volta para seu apartamento com o coração cheio. A estrada ainda era longa.
A recuperação judicial levaria meses, talvez anos, para ser completamente concluída. Mas ele não estava mais caminhando na escuridão. Havia luz no fim do túnel e ele tinha pessoas ao seu lado ajudando-o a chegar lá. 1 ano depois daquele dia na padaria São Benedito, Roberto organizou uma pequena celebração. A construtora Andrade havia saído oficialmente da recuperação judicial, todos os credores pagos, a empresa reestruturada e lucrativa novamente. Mas mais importante do que os números, Roberto havia reconstruído sua vida pessoal. Isabela estava lá, agora com 15 anos e muito mais próxima do pai. Mariana também veio, trazendo seu novo namorado, um professor de história que Roberto genuinamente gostou. Não havia amargura entre eles, apenas respeito mútuo e gratidão por terem conseguido manter uma relação saudável pelo bem da filha. Juliana estava radiante, promovida a diretora financeira plena, sua história de redenção, tornando-se inspiração na indústria. Ela havia dado palestras em universidades sobre ética corporativa e controles internos, transformando seu passado doloroso em lições para outros. Dr. Henrique e Fernando estavam presentes, junto com as equipes que trabalharam na recuperação. E o Sr. Benedito também foi convidado, trazendo uma bandeja de pães de queijo, que, segundo ele, eram os mesmos que Roberto comeu naquela manhã fatídica. Roberto pediu atenção e ergueu sua taça. Há exatamente 1 ano eu estava sentado em uma padaria, prestes a cometer o maior erro da minha vida. Eu estava cego pelo desespero, surdo aos sinais de que havia esperança e determinado a destruir tudo que havia construído. Ele olhou para Juliana, mas uma pessoa que não tinha nada a ganhar, que servia café para sobreviver, teve a coragem de me parar, de me mostrar que eu estava errado. E ao fazer isso, ela não apenas salvou uma empresa, ela salvou centenas de famílias que dependem dos empregos que geramos. E salvou a mim mesmo. Juliana ficou vermelha, mas sorriu. Roberto continuou. Aprendi que o orgulho é perigoso, que pedir ajuda não é fraqueza, e que as soluções nem sempre vêm dos lugares que esperamos. Aprendi que números, em um balanço, não definem sucesso, mas as relações que construímos sim. Ele olhou para Isabela. E aprendi que não há conquista profissional que valha perder as pessoas que amamos. Todos aplaudiram. Isabela limpou uma lágrima, orgulhosa do pai. Mariana acenou com a cabeça, reconhecendo a transformação genuína. E Juliana, a mulher que 1 ano atrás servia café, porque ninguém mais a contrataria, agora estava ali como uma profissional respeitada e uma amiga querida. Quando a celebração terminou e todos foram embora, Roberto ficou sozinho por um momento no escritório. Ele olhou pelas janelas para a cidade de São Paulo, iluminada na noite. Quantas outras pessoas, naquele exato momento, estavam prestes a cometer erros irreversíveis? Quantos estavam cegos pelo desespero, pela pressão, pela perda de perspectiva? Ele pegou seu celular e enviou uma mensagem para Juliana. Obrigado por tudo. Não apenas pela empresa, mas por me lembrar que sempre vale a pena verificar os números novamente, que sempre vale a pena pedir uma segunda opinião e que nunca é tarde para mudar de curso. A resposta veio rápida. Foi um prazer. E obrigada por me dar a chance de recomeçar. Às vezes precisamos de alguém que acredite em nós quando nem nós mesmos acreditamos mais. Roberto guardou o telefone e sorriu. A jornada havia sido difícil, quase impossível em alguns momentos, mas no final ele havia encontrado não apenas a salvação de sua empresa, mas a redenção de sua vida. E tudo porque, em um momento crucial, ele havia escolhido ouvir em vez de assinar, questionar em vez de aceitar e confiar em uma estranha que se tornaria uma das pessoas mais importantes em sua reconstrução. A construtora Andrade voltou a crescer, mas desta vez de forma sustentável e equilibrada. Roberto nunca mais trabalhou aos fins de semana, nunca mais perdeu um jantar com Isabela e nunca mais tomou decisões importantes sem uma revisão completa e cuidadosa. E na parede de seu escritório, em uma moldura simples, ele mantinha um guardanapo da padaria São Benedito, com o logotipo desbotado, mas visível, lembrando-o de onde tudo quase acabou e onde tudo realmente recomeçou. Fim da história. Queridos ouvintes,
Esperamos que a história de Roberto e Juliana tenha tocado seus corações. É um lembrete poderoso de que a redenção é possível, que segundas chances existem e que às vezes a salvação vem dos lugares mais inesperados. Se esta narrativa ressoou com vocês, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like neste vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida, os desafios que enfrentamos e a força que descobrimos quando menos esperamos. E nos comentários, queremos saber: você já teve um momento em que alguém inesperado mudou o rumo da sua vida? Compartilhe sua história conosco. Não percam nossos próximos conteúdos, onde continuaremos explorando as reviravoltas emocionantes da vida. Até a próxima história. E lembrem-se sempre, nunca é tarde para questionar, para revisar e para recomeçar.